Meu nome é Jairo Cardoso, faço parte do grupo de engenheiros da SP Brasil. Atuei em várias áreas como engenharia, qualidade, pós-vendas e agora um novo desafio na área de marketing da empresa. Aqui a ideia é compartilhar algumas informações, não tem nenhum intuito, como eu sempre comento, de não treinar ninguém, né? As informações que eu trago são tópicos que eu considero bastante relevantes quando falamos de ventiladores na área agrícola, fruto bastante da minha experiência. Então, nesta apresentação nós vamos ver um pouco de ventiladores para silos, descrições, aplicações, exemplo de configurações e teste de qualidade. Também vamos ver ventiladores para secadores, descrição, aplicações, exemplo de configurações e teste de qualidade. Também vou trazer uma comparação entre os ventiladores centrífugos e ventiladores axiais, secadores e aplicações em campo. Entretanto, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou fazer primeiro uma apresentação, nessa primeira etapa, uma apresentação sobre os ventiladores para silo, em se tratando mais especificamente dos ventiladores centrífugos. E aí, numa segunda etapa, eu trago os ventiladores axiais muito usados em secadores. Mas também temos situações onde os centrífugos também são aplicáveis. Juntamente com a comparação entre ambos, secadores e também aplicações em campo. Bom, em relação à descrição e aplicações, os ventiladores centrífugos são equipamentos que movimentam o ar por meio de um rotor, né? Rotor com pás retas inclinadas para trás, lançando o ar radialmente, né? Em ângulo reto pela descarga do ventilador. Isso em relação ao eixo de entrada, né? Eles são projetados para gerar pressão estática mais elevada do que os ventiladores axiais, o que os torna ideais para vencer resistências de dutos, filtros, silos, massas de grãos compactadas. O ar entra axialmente e é acelerado o rotor, convertendo essa energia mecânica em energia de pressão e velocidade. Bom, existem várias versões quanto à sua posição de descarga do ar, bem como alguns arranjos, né? Em relação às aplicações, pode ser que as aplicações típicas no setor agrícola, como secagem de grãos, secagem milho, grãos de soja, trigo, arroz, etc. Os ventiladores centrífugos são usados para forçar a passagem do ar através da massa de grãos, né? A função principal aqui é assegurar o fluxo de ar uniforme, controlado, garantindo essa remoção da umidade sem danificar o grão. Pode ser instalados junto a aquecedores como gás, lenha, elétricos, né? Formando o conjunto que chamamos de ventilador, aquecedor, silo ou secador, né? Modelos com motores são providos de motores com alta eficiência, permite economia significativa e economia também no processo. Em relação à aeração e armazenamento. Durante o armazenamento, o objetivo aqui não é secar o grão, mas controlar a temperatura e a umidade no interior do silo. O ventilador ele promove essa renovação de ar e uniformização térmica, né, evitando surgimento de fungos, surgimento de insetos e a própria condensação. Nessa fase, o ventilador pode operar com menor pressão, porém por longos períodos, exigindo uma construção mais robusta, com motores duráveis e uma operação contínua. Também nós temos, no caso aqui, nessa imagem, mostra um enclausuramento do ventilador centrífugo em concreto, com atenador e tela, né? É uma solução multifuncional que atende simultaneamente essa questão de controle de ruído, né? A redução de ruído no local, uma proteção mecânica de certa forma e uma segurança operacional, mas não necessariamente precisa ser desta forma. Nesse slide aqui vamos ver então alguns exemplos de instalações na aplicação de ventiladores em campo para aeração de grãos. Nessa primeira imagem podemos identificar aqui uma base de concreto, né? E a espera inclusive também de concreto para a descarga do ventilador na parte inferior do silo. Nessa segunda imagem nós podemos observar
já uma transição. No outro slide eu dei comentando também alguma coisa de transições na descarga de ventiladores. É importante a gente respeitar esses ângulos, né? Esses ângulos que não podem ser tão abruptos, tão acentuados, de forma a estar gerando uma perda de carga. Nós temos depois na parte de concreto, a gente nota que tem uma face bastante inclinada, não é muito recomendável, mas muitas vezes essas perdas de cargas já estão devidamente consideradas pelo projetista, né? Pelo projeto do sistema. E nessa terceira imagem, um outro exemplo do ventilador já devidamente instalado, né? O ventilador, neste caso aí, um ventilador horário, né? Horário, 0 graus, já instalado. Então, neste slide eu trago um pouco dos arranjos dos ventiladores. Temos o ventilador aqui, do caso arranjo 1, simples aspiração, acionamento por correias, rotor em balanço, né? Tem 2 mancais ou um mancal monobloco na base. Nós temos também o arranjo 3. O arranjo 3 ele é de simples aspiração, acionamento por correia, um mancal de cada lado, apoiados na carcaça do ventilador. Não é um arranjo muito comum a ser usado em silos, na aeração de silos. Assim como também temos o arranjo 3, que ele é de dupla aspiração, acionamento por correias, um mancal em cada lado, acoplado na carcaça do ventilador. Já o arranjo 4, ele é bastante utilizado. Ele é de simples aspiração, acionamento direto. O rotor ele fica em balanço, ele é montado diretamente no eixo do motor. Não tem nenhum outro mancal no ventilador, a não ser os mancais do motor, né? E o motor, obviamente, ele é parafusado na base. Esse ventilador, esse tipo de arranjo é muito utilizado. Às vezes, quando o cliente deseja, ele utiliza também, pode se utilizar de inversores de frequência, sem maiores problemas. Temos também o arranjo 4, bastante utilizado, simples aspiração, acionamento direto, não tem também nenhum mancal no motor. O motor ele é conectado diretamente através de flanges na carcaça do ventilador. Arranjo 8, de simples aspiração, acionamento por conexão direta, através de luva elástica, equivalente ao arranjo 1, não é muito utilizado na questão de aeração de grãos, mas é um dos arranjos também nós nos propomos a fabricar. Arranjo 9, simples aspiração, acionamento por correias, o rotor em balanço, tem 2 mancais, com o mancal montado do lado de fora da base, né? Muitas vezes é utilizado esse ventilador também, dependendo da situação que você tem, é possível utilizá-lo também para aeração de grãos. Em relação às posições de descarga dos ventiladores, nós temos sentido horário e anti-horário. Importante ressaltar que esse posicionamento, você sempre se coloca na posição do acionamento do eixo, ou seja, sempre do lado do acionamento, do lado da mancalização na qual está havendo o acionamento. Então, se você tem o motor ligado diretamente ao rotor, você se posiciona do lado do motor. Se você tem um eixo que está ligado por polias, depois, consequentemente, você tem, seja no arranjo 9 ou os demais arranjos que nós vimos, né, arranjo 1, você tem polias, depois você tem motor, você se coloca na posição da polia movida. Então, é importante entender um pouquinho dessa questão do arranjo e, consequentemente, se ele é horário ou anti-horário. Em silos de armazenamento de grãos, é muito comum se utilizar 0 graus, mas também há situações que você tem lá 45 graus, né, seja horário ou anti-horário, arranjo 4. No caso aqui nós temos, por exemplo, um horário 0 graus, temos um horário 45 graus, depois 90 graus para cima, né, 135 graus, né, depois você tem 180 graus, 225 graus, 270 graus e 315 graus. Já no sentido anti-horário, você tem 0 graus também, mesma coisa, 45 graus, 90 graus, 135 graus, 180, 225 e você tem também 270 e 315 graus.
Muito comum utilizarmos, como eu comentei, o ângulo de 0 graus, também é bastante comum usarmos 45 graus ou até mesmo 180 graus. Em alguns sistemas de aeração, né, também se usa 270 graus. Em relação aos tipos de configurações de bases, né, em relação ao posicionamento do motor e dos seus arranjos, por exemplo, 1 e 3, nós temos X, Y, W e Z, onde, conforme a imagem, você tem ali o posicionamento do motor. Muitas vezes você precisa ter essa necessidade de posicionar o motor em relação a um ponto ou outro, e nós damos essa possibilidade ao cliente de poder posicionar esse motor, até porque às vezes pode haver alguma base, alguma outra máquina que requer que esse motor fique deslocado, de uma forma que nós temos todas as posições possíveis. E também, quanto ao arranjo 9, por exemplo, isso em relação ao que eu comentei, o arranjo 1 e 3. Já o arranjo 9, nós temos as posições W e Z. Então, eu trago nesse slide alguns exemplos, algumas imagens de exemplos de configurações dos ventiladores centrífugos. No caso aqui, na primeira imagem, nós estamos observando que nós temos uma tela na aspiração do ventilador para evitar a entrada de pássaros e outros animais. E também temos um protetor tubo, justamente esse protetor serve para proteger contra chuvas, entre outras questões aí. Na segunda imagem nós já temos somente uma tela na aspiração, né? E uma outra configuração muito comum seria a terceira imagem, que temos um registro gravitacional na aspiração do ventilador. Todos esses 3 ventiladores são fabricados em chapa de aço galvanizado. Essa terceira imagem não comentei, mas ela também é provida de tela na aspiração, né? E, enfim, são alguns exemplos que eu trago aqui, muito comum aí para vocês terem uma ideia, nessa área de ventiladores centrífugos, destinado à aeração de silos. Falando um pouco da importância dos testes de desempenho, os testes de desempenho são ensaios padronizados, né? O desempenho de um ventilador, que te dá vazão, pressão e rendimento, precisa ser validado por ensaios padronizados, realizados em laboratórios com instrumentação e metodologia reconhecida. Esses testes garantem que o ventilador atenda às condições reais de operação previstas nos secadores e silos agrícolas, onde há uma grande resistência do fluxo de ar. Normas técnicas aplicáveis aos testes, por exemplo, o ANCA 210, na qual onde nós muito nos baseamos. Define como medir vazão, pressão, potência, eficiência, enfim, a curva característica do ventilador. Ainda na qualidade são efetuados alguns testes, por exemplo, fizemos teste de ruído, teste de aderência de pintura, camada, teste de amperagem do motor, e buscamos fazer com que o ventilador seja entregue ao cliente com todos os testes necessários. Uma conclusão técnica. Eu diria que os testes são um elo entre o projeto teórico e a operação real solicitada pelo cliente. A nossa empresa realiza ensaios de laboratório credenciados pela ANCA, assegurando que o ventilador, por exemplo, cumpra o desempenho previsto. Em contrapartida, o uso de ventilador sem teste validado em laboratórios credenciados pode resultar em produtos que não atendam o ponto de operação solicitado pelo cliente. Bem, chegamos então ao final dessa primeira etapa. Eu quero agradecer a companhia até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, nosso site. Desde já, então, meu muito obrigado. Forte abraço.